Dando continuidade às nossas palestras nesse dia da maternidade animal, gostaria de convidar a Eliane Vicente, especialista em quiróptera. Ela tem graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Zoologia pela Unesp. Ela é pós-doutorada pela Uniderp. Atualmente é pesquisadora coordenadora do projeto Morcegos Brasileiros e atua especialmente em quiróptera, sistemática, biônica, morfologia, ecologia, reprodução e perícia em zoologia e zoologia forense. É a proprietária da empresa Eliane Vicente Educação Ecorefúgios e é professora do Centro Universitário do Norte de São Paulo, o Norte. Bem-vinda, professora Eliane. Vai ser um prazer contar com a sua participação nesse evento. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente ao convite que me foi feito e pela oportunidade de falar um pouquinho da maternidade a respeito desse grupo de mamíferos que é tão mistificado, que é tão perseguido, que é tão odiado, mas que em uma primeira oportunidade que as pessoas têm de se aproximar e conhecer um pouquinho sobre a biologia básica desses animais, sempre se encantam. Eu comecei a estudar morcegos nos idos da década de 90, desde 1995 especificamente, e em 2006 eu comecei a implementação das atividades que compõem hoje a proposta do projeto Morcegos Brasileiros. Essa transição se fez justamente pelo fato de eu apresentar uma inconformidade com o depósito de animais em coleções científicas de modo estático e sem que esse depósito fosse de fato utilizado como deveria. E em vista da grande quantidade de animais que ali se encontrava disponível, comecei então a elaborar estratégias que permitissem o estudo e a conservação dos animais sem que tivéssemos a necessidade de depositá-los em mais escalas nas coleções científicas. Então agora a gente vai falar um pouquinho de dados que foram subtraídos das coleções e dados complementares obtidos por meio dos esforços, especialmente dos estudos diurnos de morcegos no Pantanal. Começamos então fazendo uma abordagem geral, a caracterização da ordem, sendo esta a segunda maior ordem de mamíferos que existe, somando cerca de 1.200 representantes, e no Brasil, cerca de 180. Estes são números estimados. Os morcegos eles ficam apenas atrás da ordem dos roedores, somando tanto em número de indivíduos como em número de espécies, esse que é o segundo maior grupo de mamíferos. Representam também, com exclusividade, os únicos mamíferos verdadeiramente voadores. Nós temos os demais apenas como representantes planadores e que não utilizam dos recursos físicos para que possam constituir o voo verdadeiro. Eles se distribuem no mundo todo, são, portanto, cosmopolitas, e a grande diversidade de tamanho, cores, hábitos alimentares, faz desses animais um extremo atrativo, que, afinal, foi o que me convenceu e que me atraiu ao estudo desse grupo incrível de mamíferos voadores, noturnos, e que são permeados aí por processos de preconceito, mistificação, e que, em custo disso, são, sim, ainda muito depredados, mortos e de modo indevido. E hoje eu estou aqui, então, para a gente poder falar um pouquinho da parte doce. O que esses animais têm de tão doce quando a gente fala de maternidade? Isso acaba sendo encantador em qualquer espécie, e especialmente neles. Desde o maior representante deles, que podem chegar a 2 metros de envergadura, de uma ponta da asa à outra, e pesar cerca de 1,5 kg, até os menores representantes dos mamíferos. Esse é o título do menor morcego do mundo, que soma 3
centímetros de envergadura de uma asa a outra, pesando apenas 1,8 grama. É pequenininho. A morfologia desse bicho é um troço encantador. Para quem gosta, né, de anatomia, para quem gosta de fisiologia, a gente encontra aqui um poço de fontes assim, de informação, de aprendizado, de estudo, de coisas a serem descobertas, porque a gente tem variações na composição no que se refere ao aparelho reprodutivo. Então, a gente vai ter variação na disposição das mamas, sendo este um importante requisito para a reprodução dos mamíferos, e aí ainda a gente vai observar uma importante variação nos órgãos de reprodução interna. E no caso da maternidade, a gente vai se ater a falar do útero. Temos nos morcegos os tipos de útero: bicórneo, bipartido e simples. E entre uma condição e outra dessa morfologia uterina, a gente encontra também relações intermediárias. E em uma espécie, Carolia perspicillata, é possível observar no útero, que é simples, um septo mediano dividindo e fazendo com que a reprodução desse bicho também seja algo que merece um estudo. Por que o útero de Carolia tem esse septo mediano dividindo? Por enquanto ainda não se sabe, mas é uma boa dica para que outros biólogos possam vir a compor aí o grupo, o time dos curiosos, e, quem sabe, arriscar uma explicação sobre tanta variedade, tanta coisa diferente, tanta curiosidade. De modo geral, a gente observa na literatura, ou mesmo em alguns vídeos ou documentários, a seguinte fala: as mamas dos morcegos são localizadas na região axilar. Não necessariamente deve ser tratada assim. As mamas parecem estar na região axilar, mas elas não estão. O posicionamento dos pares de mama, que pode variar de um par a 2 pares, ocorre na região torácica, e aí subdividido em região cranial torácica, região torácica caudal. Por conta da aerodinâmica do bicho, que existe esse eixo um pouco mais projetado longitudinal entre o dorso e o ventre, o bicho é um pouco mais alongado por causa do voo, a impressão que dá é que a mama fica na lateral e na região axilar, mas não é. Se a gente observa ali a imagem, a gente consegue observar uma mama em desenvolvimento e me trazendo a informação que esta fêmea está grávida e ainda assim ela era já considerada uma fêmea lactante. Então, enquanto ela amamenta o seu filhote, ela já desenvolve outro processo gestacional. Muitas espécies desenvolvem esse mecanismo, algumas poucas não. Aqui em detalhe a gente consegue identificar uma mama bastante desenvolvida, logo no pico do processo de lactação. É um animal bastante bonitinho, bastante dócil, Sturnera lilium, e aí a gente consegue observar a mama bem desenvolvida, com um fluxo de leite bastante importante, só que nesta espécie a gente não tem o hábito do transporte do filhote durante o voo. Então a gente consegue fazer a captura do animal, identifica que ela é uma fêmea lactante, e o quanto mais rápido possível esse animal for liberado, melhor, porque aí ela volta ao abrigo onde ela deve ter deixado o bebezinho dela. No começo da nossa fala, eu falei muito sobre a questão do processo transitório, do trabalho que eu desenvolvi num primeiro momento na minha carreira, junto às coleções científicas, e neste outro segundo momento, já com a minha dedicação exclusiva por trabalhar com bichos vivos, animais soltos na natureza, e para que isso pudesse ser um trabalho efetivo, o desenvolvimento de metodologias adicionais, acessórias e inovadoras. Mas durante esse processo de transição, e ainda atualmente, quando necessário, eu faço sim o retorno à observação daquilo que já existe depositado nas coleções. Uma vez que a coleção científica ela é um recurso importante, ela é de grande valia, a importância da coleção científica é
é uma importância inestimada, mas ela deve ser utilizada com bom senso, cuidado e respeito. Afinal, ali foram depositadas vidas. Em algum momento no meu doutorado, eu estava fazendo análise de uma importante coleção de vespertilionídeos e me deparei com esta fêmea de Stiotus velatus e dentro da proposta do desenvolvimento do estudo existia a análise de abrigos, ocupação de abrigos, caracterização deles, processos reprodutivos e características anatômicas, morfoanatômicas, que permitisse a distinção desses animais em campo, para que o trabalho do ecólogo, o não taxonomista, pudesse também ser viabilizado frente às necessidades de estudos de levantamento de fauna, estudos de impacto ambiental, serem feitos de modo preciso, consistentes. A gente precisa disponibilizar, portanto, o dado morfológico e sistemático para que isso tenha um valor maior. Quando, nesse momento, eu observei essa fêmea, com esse útero que parecia ser apenas um útero gigante, e comecei o trabalho de dissecação e mensuração, observei ali dentro, então, a gravidez gemelar. Na literatura até então, constava que esse animal se reproduzia de modo bimodal, com apenas a produção de um filhote por gestação. E a maior parte daquela amostra se mostrou, então, um pouco diferente disso. Que 60% das fêmeas apresentavam a gravidez de gêmeos. Mas que, contudo, ainda não podemos afirmar a questão do cuidado pós-nascimento desses animais. Esse trabalho já está disponível, publicado recentemente. Uma outra grande curiosidade que vem ao complemento disso que estamos falando, mesmo porque não podemos esquecer que os morcegos, eles são animais, em grande maioria, né, a esmagadora maioria, de representantes com hábito sinantrópico. O que é isso? Animais que convivem muito bem nas residências, nos arredores das áreas antropizadas, em presença do ser humano. Então, também é muito comum a necessidade da população de fazer o manejo e o controle desses animais. Esta é outra grande questão que sempre pautou o meu interesse pela reprodução dos morcegos. Ora, se eu não conheço o status reprodutivo de determinada espécie, como que eu vou poder propor uma atividade de manejo consistente ao controle, equilíbrio e conservação dos representantes? E este é um outro caso interessante. Neste momento da nossa cronologia, do nosso tempo real, até o período do início dos anos 2000, a gente não tinha tecnologia como os pequenos ultrassons que existem hoje, os equipamentos não eram portáteis, não era nem possível fazer uma leitura com ultrassom de uma gravidez de morcego. E se isso acontecia no ambiente de campo, com um animal vivo, qual era o recurso que se tinha para poder fazer a estimativa se a fêmea estava grávida ou não? Era por palpação. Então, eu observo aí, neste representante depositado em coleção, uma fêmea de Myotis albescens que aparentemente não estaria grávida, uma vez que eu não consigo observar nela, no abdômen, um volume. E esse volume ele só vai acontecer para essa espécie quando a gravidez estiver a termo, próximo ao nascimento do filhote. E aí, nesse processo de abertura e verificação de medida de útero, né, formato do útero, do doutorado também, eu observei isso, que na figura lateral a gente consegue ver o corno uterino, onde o embrião, o feto, se desenvolvia, projetado sob a costela do animal. Esse animal bem pequenininho, é desse tamanhozinho, e esse fetinho ficou, então, bastante abrigado ali. Outra informação bastante relevante para que a gente pudesse, mais rapidamente possível, liberar esses animais do aprisionamento, uma vez que o aborto em morcego é uma coisa que ocorre com facilidade, né? Ainda se mantendo nessa questão dos animais sinantrópicos e que se abrigam em forros.
O manejo inadequado de uma determinada colônia levou a o problema aumentado em 10 vezes pelo menos. Existia um número X de animais abrigados em um determinado forro, e a ideia inicial, por uma questão de carência de informações a respeito da reprodução dos animais, foram retirados rapidamente, de modo súbito, sem algum critério disso tudo que está sendo abordado aqui agora, e a resposta foi imediata. A população necessitou se refazer, porque entendia-se que aquela retirada abrupta era um processo de predação, e que era. Esses animais retirados foram depositados em uma coleção científica. E nesta coleção científica eu tive acesso a um dos exemplares, a vários dos exemplares, a todos os exemplares. E verifiquei que nas fêmeas jovens e, portanto, ainda supostamente maturas para a reprodução, a gente podia avaliar que havia processo de ovulação múltipla e implantação embrionária nas fêmeas juvenis, e aquela colônia, estimada em número X de indivíduos, se tornou uma colônia 10X, e até hoje, isso tem tempo, tem mais de 20 anos. Ainda não se há uma maneira de fazer um controle, uma mitigação daquele problema, porque é impossível agora, porque eles entraram num display de recomposição. Então, cuidado com o manejo de animais, cuidado com esse pensamento. Se eu matar, se eu, por meio de uma licença, conseguir comprovar que aquele animal pode ser morto, porque ele não é um animal alvo de conservação, porque é uma espécie invasora, seja lá o que for a desculpa. Cuidado, porque o tiro no pé é grande. A natureza ela se refaz e a gente pensa que tem o controle sobre ela, mas não, ela não tem. Voltando a um assunto um pouco mais terno, mais suave, mais gostosinho de se ver. Vamos falar um pouquinho, então, das características, de modo geral, que tangem a embriologia e desenvolvimento dos morcegos em relação à sua maternidade. Em termos gerais, a gestação pode variar e se desenvolver em torno de 2 a 6 meses, dependendo da espécie. Lembrando que esse é o segundo maior grupo de mamíferos, então são muitas espécies. E, de modo geral também, o parto desses animais muito rápido, o processo todo dura em torno de 10 a 5 minutos nos casos observados. E o nascimento do filhote em si é segundos, é muito rápido. O número de filhotes produzido por gestação, de 1 a 5. A ampla maioria produz apenas um filhote por gestação. Alguns poucos podem produzir de 2 a 5 filhotes, e é uma espécie, no Brasil, uma única, que já foi reportada aí com 5 filhotes, isso em material depositado em coleção, e na natureza de forma viável, com 3 filhotes amamentando e sendo transportado durante o voo. O tamanho dos filhotes recém-nascidos também varia bastante, contudo, é notório que o tamanho ao nascer é muito grande, corresponde a cerca de 10 a 30 ou mais até mais de 30% do peso da mãe. Os menores, 10%, e os maiores, de 30% a um pouquinho mais. Imagine o que seria isso se a gente reportasse essa condição para o ser humano. Seria dar à luz a um bebê de 15 quilos, em média. A lactação também perdura por um período variável de 20 a 60 dias. Em alguns casos, foi possível observar um lactente eventual. E ele, assim, já estava desmamadinho, mas ele de vez em quando procurava a mãe nessas colônias de dispersão para ir lá dar um acalanto pro coração. E a mãe aceita. A mãe, a tia, a mãe ou a mãe adotiva. Isso é importante reafirmar. Em colônias, fica um pouco difícil a gente fazer de modo assertivo, falar que ela é a mãe nesta idade do filhote, porque ele já cresceu. Somente quando é pequenininho a gente consegue saber precisamente, né? De modo geral, observa que pode ter 1 nascimento por ano, 2 nascimentos por ano ou até 4 nascimentos por ano.
E aí eles seriam poliéstricos, quando mais de 2 nascimentos, bimodais com 2 nascimentos ou monoéstricos com um nascimento anual. Quando a gestação dos bimodais ou dos poliéstricos é num período que necessita que seja mais curto, a lactação acaba se prolongando e sendo um evento de desenvolvimento do filhote muito importante. Eu faço uma reserva aqui, lembrando que a gestação, ela não apresenta um custo tão elevado fisiológico para a mãe, e sim a lactação. É no momento da lactação que a mãe emagrece. É no momento da lactação que a mãe tem que se desprender de muita energia para poder cuidar do filhote e ainda alimentá-lo. Então, nesses poliéstricos e até os bimodais, a gente observa assim que a primeira lactação é mais curtinha. E a segunda, ou terceira, ou quarta, ou especialmente a última, é uma gestação curtinha. Só que a lactação aí ela pode se prolongar até o próximo evento reprodutivo. E os filhotes acabam por serem assim mais manhosinhos, sem vergonhinhas e procurar a mãe ao longo de um determinado tempo. Aqui a gente observa um evento de aborto. Conforme eu já falei, o aborto dos morcegos ocorre com muita facilidade. E neste evento aí, esse animal tinha sido predado por uma titualba. Quando a gente surpreendeu a predação, ela soltou a morceguinha, mas ela acabou morrendo depois. Só que antes disso, ela fez o aborto. Esse feto é um feto relativamente grande para o tamanho da mãe, e ele ainda não teria chegado ao terceiro terço gestacional. Esse período foi estimado como metade do segundo terço gestacional. E olha como ele é grande. Aí existe então a ilustração, uma foto bem bonita mostrando aquela espécie que apresenta a possibilidade de múltiplos nascimentos. E nessas duas imagens, né, em uma imagem a gente observa 2 filhotes grandes e ainda mamando. Este animal apresenta 2 pares de mamas. Os lasiúrios, eles têm 2 pares de mamas. E só. Os astiotos, mesmo apresentando gêmeos, eles não apresentam 2 pares de mamas. E aqui a gente tem 2 flagrantes bem bonitos de renomados fotógrafos, com esses animais sendo amamentados e acolhidos pelas suas mães. E por incrível que possa parecer, filhote extremamente grande, bonito, e essa mãezinha pequenininha, que esse bichinho também é pequenininho, carregando eles durante o voo. E esse animal não deixa o filho na colônia. Uma boa mãe. Aqui a gente tem um filhote assim, no momento do parto aí, ó. Ainda nem foi cortado o cordão, a placenta ainda não havia saído. E esse é um animal já de um porte maior, de mais ou menos um palmo, tamanho do corpo. E aí sim, então aí esse tipo de adaptação provê que o filhote possa nascer com um tamanho aproximado menor, mas ainda assim 10% em relação ao peso da mãe, e que ele possa ter então um desenvolvimento maior a partir do nascimento, uma vez que esses animais eles têm uma dieta um pouco mais calórica, mais importante em termos de proteína e nutrição. É um animal que se alimenta de insetos e partes de flores e folhas e pólen. Então o requisito energético é bastante grande e ele consegue então fazer uma lactação mais expressiva e desenvolver esse filhote então de modo diferente no pós-parto. E aqui a gente tem um outro exemplo de um filhote que já nasce bem grandão, sendo esse animal um importante frugívoro, dispersor de semente, e ele acaba tendo um pouco tempo para o processo de lactação. E esse animal nasce com quase 30% do tamanho da mãe. Esse bichinho aí devia ter uns 2 dias de nascido no máximo. É uma espécie que eu gosto muito, acho muito encantadora, carismática e importante, né? Importante dispersor de semente. Aqui a gente tem, então, agora uma fala sobre alguns comportamentos interessantes aí que foram conseguidos, pelo menos corroborados, em alguns casos corroborados, com essa metodologia de estudo diurno, onde a gente consegue tirar uma informação
do que está estático na coleção científica. Se reportar aquilo, tudo que já existe disponível na literatura e conseguir confirmar isso no campo. Com esse estudo diurno diretamente nos abrigos, a gente conseguiu, por exemplo, descobrir que esses animais fazem muita coisa durante o dia e que eles não dormem durante o dia todo. Ao contrário, eles são extremamente ativos, eles amamentam, eles namoram, eles se limpam. E em uma colônia, como essa ilustrada nessa foto, existem milhares de filhotes, que são as creches. Salvo engano, essa é uma colônia lá em Brecon Cave, nos Estados Unidos. E a mãe consegue localizar o seu próprio filhote pela vocalização. E nesses processos, seja essa mãe, uma mãe solitária ou gregária, o cuidado parental vai incluir a lactação como uma forma de nutrição, a proteção individual, como toda mãe, a higiene do filho, porque é necessário, a educação, como ele vai ter que se portar quando ele tiver que se defender sozinho e como voar, onde eu vou comer. E isso tudo pode levar, em alguns casos, o processo de educação, 4 meses ou até 1 ano. O resto é naquela variação que já foi dita. A gente tem aqui, então, um primeiro processo de higiene, né? A gente encontrou uma fêmea, esta é uma espécie, esta outra. Em um lado temos um heptésicos, recém-parido, ainda com a placenta ali envolvida. E essa imagem foi feita não por mim, e essa abertura de asa inibiu a um dos cuidados necessários para esse momento do nascimento, que é a higiene, a limpeza e o rompimento do cordão, separação da placenta. Na foto ao lado, eu estou manipulando o bicho, não faço isso, eu deixo o bicho mais acomodado tanto possível para depois liberar o mais rápido possível. E a fêmea aí, neste caso, está lambendo seu filhote. Por isso a gente sabe que o parto é muito rápido. Esta é uma colônia maternidade onde a concentração de indivíduos, todas fêmeas, se faz no momento do pré-parto para o nascimento e onde elas se agrupam muito tempo para fazer a proteção e lactação e limpeza dos seus filhotes. Esta é uma colônia em Bonito, que o Daniel me presenteou com essa linda foto. E eu agradeço a esses todos, né, ajudantes. Tem muitas pessoas que ajudam, são muito voluntariado e que me premiam com essas, são as mais bonitas, porque é cada um fazendo a sua função. E esta é agora uma história bastante emblemática, né? Temos aí uma colônia dispersora de indivíduos de James Young. Esse foi um estudo de longa duração e ainda temos ele como alvo nos nossos estudos. É um estudo desenvolvido prioritariamente durante o dia, junto às cavidades ninhos das araras azuis no Pantanal. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o acolhimento do Instituto Arara Azul e sua equipe no auxílio que eles me deram durante tanto tempo que essa parceria se estica aí, e graças a esse esforço conjunto, hoje a gente tem formações inusitadas, como, por exemplo, a forma de comunicação de um juvenil, filhotão, crianção, adolescente talvez, filhote, de James Young com a sua mãe, que pode ser ilustrado aqui nesse vídeo que a gente vai rodar aí, para que vocês possam, não é nem a imagem, mas ouçam. Ele vai ter uma delicadeza, né? Tem, porque é muito fininho os ossinhos. Então, tem problema de a gente ficar perguntando as coisas? Não, pode perguntar o que vocês quiserem. Ó o piada. Chama sua mãe, galinha. Ele tá vocalizando pra mãe mesmo. Espero eu que esteja. Isso aqui é um jovem. Aí, nego. Esse sangue é dele? Hã? Esse sangue que tá na sua luva é dele? É soro. Ah, é o soro. Gente, é muito
Esse processo todo incluía para deixar o bichinho mais confortável possível para um método de pesagem que eu acho que é menos agressivo, ele acaba ficando mais confortável e a gente não corre o risco de quebrar os ossículos, né? Porque os ossinhos dos dedinhos são muito fininhos. Então eu procuro particularmente desenvolver métodos que são bem delicados quando a gente manipula um animal. A gente não tem esse direito de invadir tanto, a gente já invade. Então vamos minimizar o sofrimento, o estresse e o impacto. Né? Aqui a gente tem uma linda imagem de uma colônia familiar, de uma mãe abraçando seus filhos, e filhos aí de várias idades, né? Porque pode acontecer até 2 nascimentos por ano aí, mas acumulam-se os adolescentes na colônia de vampiro espectro, também dentro das cavidades de ninho das araras azuis no Pantanal. Então isso foi um achado bastante inusitado e a gente ainda está em andamento aí com muitos estudos que devem ser feitos com essa rica fauna que a gente conseguiu observar ali. Aqui eu tenho uma imagem linda de uma fêmea de Rhinchonicteris carregando seu filhote. Esse filhotinho grande assim, a fêmea em voo consegue transportá-la e o curioso dessa espécie que eu gostaria de dizer é isso. Ó. O abrigo, a forma de se agrupar desse animal é em fileira, nos troncos de árvores, em beiras de rios. E esse bicho é muito difícil de ser visualizado assim, já naturalmente. Quando do processo de início do período reprodutivo, mais difícil ainda, porque a colônia se agrupa, as mães, e aí neste caso existe um macho sentinela, que é esse que se desloca na lateral, elas ficam todas agrupadas parecendo uma formação de larvas de mariposa, de mandruvá. E é quase que impossível de se ver. E assim é bastante inibitório o processo de predação. Né? Essa é uma ponte, um abrigo também utilizado como uma colônia mista. Aí não era somente um berçário, uma colônia maternidade, era uma colônia mista. E que foi observado representantes de Carolia perspicillata, e aqui nesse caso a gente tem fêmeas prestes a parir de um lado e as mães deslocadas no modo mais ali destacada já com seus filhotes. Observem o tanto que os filhotes nascem grandes. O que eu gostaria de ir finalizando aqui para vocês é que com tanto tempo a gente estuda um grupo e até a gente conseguir trazer para dentro da nossa rotina a estabilidade, um conforto ao se manipular um animal, para que ele possa ficar assim, ó, tranquilo no colo da gente, para que a gente possa se sentir um pouco mãe deles e aí sim começar então a fazer um trabalho mais maduro. Para que isso tudo ocorra, existe a necessidade de dedicação, persistência, paciência e determinação. E o resto aí é só recolher gratificação, bastante felicidade nos resultados que a gente vai acumulando ao longo do tempo. A gente consegue sim fazer com que as pessoas consigam ver animais como os morcegos e outros animais tantos mistificados por aí como animais importantes, necessários e até mesmo é possível destacar a beleza que esses animais trazem. Esta imagem ilustra o Noctilio leporinus, é o nosso morcego pescador, também convivendo numa boa com as lindas araras azuis no Pantanal. E eu quero então me despedir de vocês, dizendo Feliz Dia das Mães a todos os biólogos, a todos que não são biólogos, e que tenhamos aí uma excelente jornada em busca do conhecimento da maternidade dos animais. Obrigada.